Maravilhoso dia para você! Mais uma vez aqui com o nosso quadro 333. Para quem não sabe, é quando a gente fala 9 minutos de um determinado assunto. A gente tem uma pergunta, uma pessoa aborda esse tema durante 3 minutos, no caso hoje eu. A Carol vai fazer os comentários que ela pode adicionar nisso e eu finalizo com 3 minutos. Então vão ser 9 minutos de insights que a gente pode utilizar aí para o nosso dia a dia, para a nossa semana da mentalidade empreendedora, do que é uma mentalidade empreendedora. E o assunto de hoje é o que eu vejo, eu crio. Bora lá, Carol. Qual é a pergunta de hoje? Então, Aline, o que eu vejo, eu crio. E o que a gente tem visto hoje são notícias desanimadoras, né? Sobre o mercado, sobre o país, sobre a economia, sobre a saúde. E como eu vou ver tudo isso, né? Como eu vou receber tudo isso durante o meu dia e criar uma realidade diferente, que não seja a ansiedade, que não seja o medo, que não seja paralisar. Entendi. Bom, primeiro, honrando a fonte, que eu vejo, eu crio uma metodologia do Jerônimo Temel, né? Uma forma dele expressar uma realidade. O que é o quadro, né? Do que eu vejo, eu crio. É um quadro cíclico que a gente se comporta. O que eu vejo é simplesmente o que eu penso, é como eu olho as coisas, quais são as minhas crenças com o mundo, Carol. Então, o que eu vejo, eu crio. De acordo com as minhas crenças, eu vou basear a minha realidade, eu vou basear o que vem de novo aí pela frente, o que vai entrar na minha vida de uma forma verdadeira. Porque só consegue. Crenças são as nossas profecias autorrealizáveis. Ou seja, tudo que eu acredito é como eu vou vivenciar aquilo na minha vida. Vou te dar um exemplo, né? O que eu vejo é que o coronavírus, por exemplo, é uma fase. É uma pandemia, como já existiram inúmeras outras no mundo, em diversos tempos. Talvez essa seja a minha primeira pandemia, mas não é a primeira pandemia do mundo. Eu acho que igual a gente saiu das outras, a gente vai sair dessa. Então, nesse contexto, é um contexto mais global, universal, não adianta só eu ver. Mas se isso fosse uma coisa que eu pudesse resolver, eu estaria programando o meu cérebro para me dar respostas de que isso tem solução, de que isso é programável. Ou seja, o que eu vejo, eu crio, eu sou, faço e tenho. Então, a partir do momento que eu acredito nisso, eu me torno uma pessoa que tem atitudes, que tem pensamentos, que tem comportamentos que geram essa realidade. Então, e a partir daí, eu faço coisas no sentido de como eu vou me comportar com o meu funcionário, vou me reportar à pessoa que trabalha comigo, ou como eu vou reportar à minha família, aos meus filhos, ao meu marido, a todas as pessoas perante o que eu acredito disso. E aí, o resultado que eu tenho, consequentemente, é um resultado favorável à minha crença. E quanto mais eu tenho aquela realidade, mais eu reforço aquela crença. E isso é um ciclo, e aí eu continuo girando nisso. Quando a gente tem uma crença que ela não é positiva, é necessário mudá-la para que esse sistema inverta. Enquanto a gente não mudar o que a gente vê, o que a gente acredita, o que a gente tem como crença, como verdade, a gente não consegue levar um comportamento diferente daquilo. Você não consegue educar seu cérebro a pensar diferente daquilo. Portanto, nesse momento de coronavírus, dentre outras diversas comprovações científicas, como questão vibratória, da saúde, da doença, que são escalas de hertz diferentes, de questão de clareza, de você estar consciente, ter habilidade, competência e atitude dentro daquilo, também tem esse ciclo da realidade que faz com que eu veja, eu crio e gere uma realidade positiva ou negativa perante aquilo que eu acredito. Então, eu acredito fortemente que nós somos co-criadores da nossa realidade, do nosso mundo, por causa disso. Então, basicamente, se eu ver a situação que está acontecendo hoje no mundo, dificuldade, vamos trazer isso para o nosso mundo agora, né? O mundo de cada um de nós. Sim. Se eu ver essa situação como um problema como vários outros que a gente já passou, um problema na economia, um problema no meu negócio, uma dificuldade
semelhante a outras que eu passei e que, inclusive, eu superei. Eu estou criando uma outra realidade, porque eu estou focando na solução, eu estou focando em ver essa situação como algo que eu já superei lá atrás. Seria mais ou menos por aí, né? Sim. E aí eu entendo também que esse é o momento de ressignificar crenças. Ressignificar o que a gente acredita, né? Porque se a gente já superou várias situações lá atrás, difíceis, de saúde, financeiras, o país já superou outras crises, países grandes países, né? Grandes potências econômicas, igual os Estados Unidos, por exemplo, já superou outras crises maiores, inclusive, e se a gente pensa nisso como uma situação que pode ser superada dessa forma, a gente consegue criar uma realidade diferente. E nesse momento eu vejo que o nosso foco muda, né? E a gente começa a entender essa situação como uma situação de crescimento, que é necessário ser vencida, que é necessário ser vivida, porque vão vir conhecimento, vão vir experiências diferentes, mas se a gente foca no negativo, se a gente foca no desastre, né, que é o que a mídia está pregando, se a gente foca nisso, fica muito difícil voltar o nosso olhar para o que tem de positivo nessa situação. Né? É por aí? É por aí, sim. Você ainda tem mais tempo. Quer falar? Pode falar. Pode falar. Então, hoje não vai ser um 3-3 mais curtinho. Bom, eu quero falar duas coisas que você colocou aí que eu acho que são fundamentais. Primeiro é a nossa coerência sistêmica. Nosso corpo precisa ser coerente com o que a nossa mente pensa. Então, a partir do momento que a gente acha que tá ruim, que tá ruim, que tá ruim, o nosso corpo começa a se colocar congruente com isso. Abaixa o ombro, abaixa a cabeça, a sua voz abaixa, as pessoas perguntam, e aí, como é que você tá? Ah, eu tô aqui, esse casquinho, do jeito que Deus tá levando, blá, 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 blá. Então você tem que ficar congruente na sua voz, no seu olhar, na sua fala, na sua mente, do jeito que você vai estar sendo verdadeiro. Você não consegue falar uma coisa, ser uma coisa e pensar outra. É muito difícil de fazer essa questão, porque são sistemas interligados. Então, a partir do momento que eu tenho uma crença, que eu tenho uma mentalidade, o meu corpo vai se posicionar com aquilo. Então, perante o que você está dizendo, beleza, a partir do momento que eu estou só ganhando, todas as minhas entradas, todos os meus sentidos estão visualizando que está difícil com o corona, as coisas vão ficar cada dia mais difíceis. Né? E se eu me posicionar diferente, o meu cérebro vai também precisar ser congruente com aquilo. E aí o que vai acontecer? Eu vou mudar a minha postura, eu vou mudar principalmente o meu olhar e as minhas atitudes, os meus comportamentos, né? As minhas competências para aquilo. É onde que eu posso mexer, é o que eu posso fazer, como eu posso modificar. E a partir do momento que você faz uma pergunta para o seu cérebro, ele tem a necessidade de te responder. Se eu viro para você agora e pergunto para você assim, Carol, não pense em um elefante cor-de-rosa. Ou se eu viro para você e falo assim, você está com sede? Automaticamente parece que vem uma vozinha de dentro da gente que responde aquilo. Então, seu cérebro precisa te dar respostas. Se você pergunta como eu vou fazer nessa crise, como eu vou sair disso, como eu vou trabalhar dessa forma, qual a maneira, qual a estratégia que eu posso criar para poder continuar vendendo, para poder continuar recebendo, para manter o meu cliente, para manter o meu funcionário, o seu cérebro também vai responder isso para você. Então é muito importante ter esse otimismo, essa postura, mas ao mesmo tempo essas crenças de que vai dar certo. Se a gente tiver uma outra crença diferente disso, isso fica bem complicado. E o que mais me preocupa agora, Carol, para a gente finalizar, qual é a mentalidade, qual é a questão do corona real, né? Não é a doença coronavírus, mas é a mentalidade coronavírus que nós estamos adquirindo. É uma pandemia, é uma situação diferente, diversificada, mas que nós já superamos outras pandemias. Então, nós temos inconsciente uma memória muscular, uma memória corporal, a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente está bem orientado, né? No sentido, todo mundo sabe que precisa ficar em casa, todo mundo sabe que precisa lavar as mãos, passar álcool gel, blá, 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 o que tomar, o que não tomar,
Então, a gente tem todos os caminhos. Por que que a gente também não trabalha a mentalidade coronavírus? Nós vamos conseguir, é uma fase, vamos precisar ter jogo de cintura, sim, vamos ter prejuízos, sim, mas também podemos ter ganhos. E qual o ganho que eu vou ter? Né? Eu estou usando muito uma frase que está sendo peneirado o mundo. E muitas pessoas, todos nós vamos passar por essa peneira. Uns vão sair do outro lado igual entraram, sem modificar nada, sem aprender nada, sem se melhorar em nada. Né? Outros vão nem passar. Outros vão passar melhores. Né? E a questão é, como a gente quer se comportar? É o que você falou de foco. Onde eu coloco o meu foco, as coisas crescem. E além delas crescerem, tudo no mundo tem no mínimo dois lados. O lado bom e o lado ruim. Se eu coloco meu foco no lado ruim, ele vai crescer. Se ele coloca o meu foco no lado bom, ele vai também crescer. Então, esse otimismo, né, além de melhorar a questão da mentalidade, da mente funcionar de um modo diferente, a gente vai falar disso mais para frente em outros vídeos, eu também vou perceber que esse otimismo, essa crença positiva me gera outros resultados tantos, né? Então, o que eu vejo, eu crio, é necessário que eu veja uma coisa positiva, em que a minha mentalidade sobre o coronavírus seja uma mentalidade de que eu vou conseguir, de que eu posso, de que eu tenho recurso para isso, de que nós temos recurso para isso, né? Não é uma briga individual, a gente precisa de mais gente pensando assim, né? E tem uma frase do Jerônimo que eu adoro, se fosse fácil, todo mundo faria. Então, não é fácil, mas é simples. É só seguir o que a gente precisa seguir, fazer o que precisa ser feito, independente de sair da sua zona de conforto. Acho que é por aí. Exatamente. Muito bom. Então, encerramos aqui o nosso 333 de hoje e espero que vocês tenham gostado. Comenta aí. Qual que vai ser a nossa chamada para ação hoje, Carol? O que a gente vai falar com essas pessoas? Eu acho que uma coisa bem legal, depois você pode falar a sua, duas ações é melhor que uma, qual é a mentalidade, né? O que vem na sua mente? O que ela tá... Parece que tem horas que a gente está vivendo esses desafios que a mente da gente fica brilhando lá, né? Parece que piscando em outdoor, em letras de caixa alta, né? O que a sua mente aciona toda hora que você pensa nessa situação? Qual é a frase que está aí? E é muito importante que, se possível, você compartilhe essa frase com a gente, porque a gente vai entender para onde a gente vai guiar os outros dias, né? Porque a intenção é gerar conteúdo perante o que você tem de desafio. Então, compartilha com a gente qual é o seu desafio, qual a frase que grita, né? Pratique a vulnerabilidade, porque vulnerabilidade é coragem. Coloca aqui embaixo desse vídeo, não no Telegram, porque não vai estar, mas no grupo de WhatsApp, que você está fazendo parte também, qual que é a frase que grita aí na sua cabeça, ou seja, toma consciência, tenha clareza da crença que está sendo acionada em você toda vez que a gente fala de coronavírus. E a sua, Carol? E aí, para finalizar, vamos aproveitar essa oportunidade para pensar qual é o foco que eu posso ter agora. Qual é a ação que, de repente, eu estou adiando e essa pausa aí, né, esse momento está vindo para trazer novamente à tona e que eu possa acelerar alguns quilômetros aí, né, para sair dessa crise muito melhor. Porque tem muita coisa que a gente deixa guardado por falta de tempo e se eu agora quiser mudar o foco, não pensar na crise, não pensar no problema e pensar na solução, qual que seria a solução? E aí, como diz a Aline, se você soubesse... Se você soubesse, qual seria a resposta, né? E esse é o nosso tema, né, Carol? De amanhã. É sobre isso que a gente vai falar, né? Será que a gente tem clareza, né? Porque mudou o cenário, mudou o ambiente, então mudarão as metas, né? Então, principalmente da gente construir nesse momento de pausa raízes profundas para que o vento que a crise do coronavírus possa trazer, que a gente não sabe se vai trazer ou não, a gente esteja bem enraizado
para poder seguir em frente. É sobre isso que a gente vai falar amanhã. A gente conta e espera com vocês aqui. Beijo grande, fiquem com Deus e mentalidade positiva. E até amanhã. Até amanhã.